Mais um episódio do podcast Descomplicando a Veterinária. Rapaz do céu, cada episódio eu acho que eu vou virar eu vou me formar em clínica geral aqui, vou ser clínico generalista, porque cada especialista que senta aqui eu saio com uma informação diferente, com um aprendizado diferente. E eu acredito que isso também tem beneficiado você, aluno veterinário, que tem me acompanhado. E obrigado por estar aqui comigo toda semana, toda quarta-feira eu estou liberando um episódio novo e que junto a gente consiga, né, construir algo que vá elevar o nível, né, de consciência do aluno, do veterinário já formado que está ali no plantão, e às vezes ele está perdido com uma informação, então que aquele convidado que vem aqui possa te ajudar. Ó, já está aqui, faz um favor então. Clica nesse sininho que tá aqui, já se inscreve, porque toda semana tem algo novo, algo que vai te ajudar, e também já deixa um like. Você pode ir lá também no Instagram e começar a me seguir. Todos os dias eu libero um vídeo novo, algo bem rápido, uma dica rápida para você passar numa prova, ou às vezes para te auxiliar num diagnóstico. Então, você que me acompanha aqui, vai lá pro Instagram e pro TikTok, e a gente vai estar junto, descomplicando a veterinária. Para isso acontecer, Hub 2181. Hub 2181 é uma solução para o mercado aí, né, do audiovisual, é uma locadora de equipamentos e é onde aqui eu faço todo o meu conteúdo. Então, segue também o Instagram do Hub aí, eu acredito que tem muita coisa que ele possa te ajudar. E a Altec ela produz equipamentos para o cirurgião, para o anestesista, que é ali o vaporizador. E às vezes você pensa assim, mas para que eu quero saber disso? Às vezes você é dono de clínica e quer ter um equipamento de qualidade dentro do seu centro cirúrgico. Então, a Altec, além de produzir ali o universal, calibrado para servo, calibrado para isofluano, também faz manutenção de todas as marcas. Então, para você poder confiar num plano anestésico, além de ter um bom anestesista, você precisa ter um equipamento de qualidade. E para isso eu te indico a Altec. Cara, hoje o negócio que tá bom, viu? Tô falando com um cara que ele é especialista e é um cara apaixonado pelo que ele faz. Hoje a gente vai falar de raio-x, né, radiologia veterinária, com o Dr. Daniel Batista. Obrigado aí, doutor, por ter vindo. Eu acredito, cara, eu tava procurando alguém para falar do tema, porque eu também sou um apaixonado pelo raio-x. Não sei muita coisa, mas assim, é um negócio que me agrada. E quando eu falei, cara, o Daniel é o cara que tem que ser ele, que eu acho você o fera, assim, um grande professor, na verdade, né? Porque além de um grande radiologista, você é um cara que gosta de ensinar. Então, quem que é o Daniel, o doutor Daniel? Conta pra mim aí, por favor. Obrigado primeiro pelo convite aí, Roger. Foi muito bacana conhecer você, ver seu trabalho ali. Eu admiro bastante ali seu conteúdo. Obrigado. E realmente, assim, essa parte de ensinar é muito legal. É né? nobre, Isso né? é uma coisa meio libertadora, né? Sim. Porque às vezes você consome, aprende, e aí você vai compartilhar isso com quem? Só com o tutor, cara? Dá dó, né? E você tentar compartilhar ali com ele tudo aquilo que você conhece, mas é muito legal. A hora que você vê... E para essa área, inclusive, que eu tô, o diagnóstico por imagem ele é uma parte de auxílio. Sim. Né? Eu auxilio alguém a chegar a uma conclusão, eu auxilio alguém a tratar melhor um paciente. Então, ela é uma parte de dedicação quase que sempre. Sim. Então, a parte de servir ali como uma ponte de ensino para o próprio clínico, aprender com o outro, né? Por exemplo, eu fiz às vezes um diagnóstico de uma bronquipneumonia. E aí aquele veterinário teve um sucesso fazendo um simples tratamento com um acréscimo ali de tratando uma esofagite. Olha só. Ele falou, não, mas toda vez que eu pego um paciente que tem tracobronquite, além desse tratamento, eu também entro com protetor gástrico que melhora muito. E logicamente que você vai compartilhar essa informação depois com outro colega que pediu um exame, que tem um caso parecido. Olha só. Então essa parte do diagnóstico por imagem, ela também é muito legal. A gente serve às vezes como um elo, né, de compartilhar o conhecimento. E hoje criou-se uma necessidade maior. Hoje eu acredito que eu falo dessa nova geração, a gente fica meio que de mão atadas, a gente não consegue fazer nada sem um ultrassom, um raio-x, e a própria tomografia, ressonância estão vindo com força hoje na veterinária, né? Essa é uma outra parte que a medicina veterinária, a gente vai sempre comparar ela com a pediatria, né? É verdade. Então, eu o faço pediatra essa analogia. também, às vezes ele precisa muito ali daquela ajuda, né? Alguém tem que tentar dar uma ajuda para ele tentar entender um pouquinho melhor do que a semiologia dele acabou no limite. Né? Eu aprendi na FAMESP, tinha um professor lá que ele falava que o ultrassom é o novo esteto. Né? Hoje o ultrassom você usa ele para várias outras triagens, a gente sempre usou para abdominal. Sim. Mas eu aprendi que a gente fez uma pós de bloqueio loco regional, mas ele falou, hoje em dia o ultrassom te conta muita coisa, né?
Então a gente fica meio de mão atada se não tiver um setor de diagnóstico por imagem ali confiável, né? E parceiro, né? Que é o que você falou, trocar a figurinha ali, né? E assim, eu acredito que todo mundo que tem um pouco de viés para essa parte do diagnóstico, ele precisa ter isso na veia, cara. Você precisa saber que você vai ter que ajudar alguém. Né? Então, e aí é outra coisa interessante que você vai ajudar alguém, mas você vai ser o último a ser lembrado na hora de agradecer. É verdade. Eu sou anestesista, eu sei como que é. Também? Também. Não, anestesista, se morre, a culpa da anestesia. Se vive, parabéns, cirurgião. É assim mesmo, cara. Formado aonde, doutor? Eu sou formado na Unicastelo, em Fernandópolis. Rapaz, não conheço. Não conhece. É interior de São Paulo. Sim. Próximo ali da região de São José do Rio Preto. Fernandópolis fica a 157 quilômetros de São José do Rio Preto. Olha só. Uma cidade centro de região, bem bacana, uma cidade legal, muito parecida com São Paulo. Fiz a faculdade de veterinária lá, conheci minha esposa lá. Aí, né? Começamos a namorar no 2º ano da faculdade. E a sua esposa também é da área de imagem? Não, ela é da parte de diagnóstica, ela trabalha com laboratório. Na hematologia. Na hematologia. Sim, sim. E a gente foi descobrir o que ia fazer no estágio obrigatório, né? Eu passei a faculdade inteira achando que eu ia fazer inspeção de produtos animais. De alimentos de produtos animais? Olha só que legal. A minha família era de... meus avós tinham um açougue, né? Então fizeram muito dinheiro com isso. E aí eu imaginava que se eu conseguisse ajudar eles a melhorar o produto deles, eu também poderia, né, ganhar um dinheiro. Então eu fui fazer a faculdade familiar, com esse intuito. Mas no meio do caminho ali tive umas decepções muito grandes, assim. Fui conhecer um frigorífico na parte interna dele, né? Dentro do quem vendia, quem comprava. Então eu fui justamente por indicação do meu tio. E aí nesse frigorífico eu acabei, né, presenciei algumas coisas ali, algumas partes que não me agradaram muito nessa área da... O abate é triste, né? Lógico, assim, movimenta aí o PIB brasileiro, né? Mas o abate, ele eu não sei, eu acho que eu também não... Não, mas assim, não foi bem nessa parte não, foi na parte mesmo ética, na parte de... Entendi. Foi um negócio muito grave ali, eu acabei falando, não quero isso pra minha vida não. Olha só. Não é o que eu aprendi, né, não foi assim que eu aprendi a seguir minha vida, e falei, não quero isso de jeito nenhum. Aí, 5º ano de faculdade, estágio obrigatório, você vai descobrir que você fez 5 anos de faculdade pensando no negócio. Você foi descobrir depois que formou, praticamente? Foi no estágio obrigatório que eu descobri a radiologia. Caramba, eu tava com o pé na rua já da faculdade. Já era, cara. Eu tava, assim, ligando desesperado pro meu orientador. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Me ajuda, cara. E aí fui fazer estágio numa clínica em Ribeirão Preto, numa clínica médica, né? Clínica de cirurgia. E minha esposa estava fazendo estágio no laboratório lá. Nessa mesma clínica? Não, num centro de diagnóstico. Ah, entendi. Né? E aí eu almoçava junto com ela. Então na hora do almoço eu saía dessa clínica e ia almoçar com ela. Dividia marmita, né, na clínica ali. E aí eu esperava na recepção até ela poder estar liberada, né? E aquilo, o dono desse laboratório, às vezes ele me via na recepção, me cumprimentava, tudo. E um dia eu vi um dashzinho andando na recepção, assim, arrastando as patinhas de trás, né? Ele tava solto, só tava eu e a proprietária na recepção e a menina da recepção ali. Aí esse cara chamou a cachorrinha, foi pra dentro da sala, fez o exame, aí saiu. E aí ele deixou a cliente e falou assim, Daniel, vem cá comigo. Inclusive ele sabia meu nome, né? Que eu nem sabia que ele sabia meu nome, porque eu só ia ali almoçar, né? Teoricamente, eu não falava muito com ele, tinha muita vergonha. Aí ele me chamou, abriu a sala do raio-x assim, chegou lá dentro, tinha um negatoscópio na parede, na frente da mesa, assim. E tinha uma radiografia ali já. Ele foi lá, na época era chapa ainda, né? Era. Aí ele ligou o negatoscópio e falou pra mim assim, Daniel, o que você vê aqui nessa imagem? É daquele cachorrinho que saiu dali, ó. Você viu que ele não tá andando, não sei o quê? O que você tá vendo aqui? E eu olhei aquilo, cara. Pra você ter uma ideia, assim, a minha prova de radiologia era o professor passando slide, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. Sim. E na prova caía aquilo, né? A gente depois descobre que o radiologista tem que saber os 50 tons de cinza, né? Aí, cara, eu falava pra ele, puta, Oscar, eu vou ser sincero, cara, eu não sei ver isso. Eu não aprendi a ver isso na faculdade, né?
E aí ele... E na minha cabeça, quando eu vi aquele cachorrinho, as minhas hipóteses diagnósticas eram as mais loucas possível. Sinomose, botulismo. Não, faz sentido. Era isso, assim. E aí a hora que ele me mostrou uma radiografia da coluna lombar, tinha um disco mineralizado, ele não estava mais no espaço entre a vértebra, ele estava dentro do canal da vértebra. Sim. Aí ele falou pra mim assim, isso aqui é uma hérnia de disco. Isso é um disco intervertebral. Esse disco intervertebral tá dentro do canal vertebral. Esse animal não tá andando porque bloqueou a medula, não sei o quê. Olha que aula, hein? E eu fazendo assim, ó. Nossa, cara. E na faculdade, quando eu cheguei no 4º ano, uma outra matéria que eu gostava muito era de clínica médica, né? Sim. E eu achava um desafio aquele negócio de você brincar pegar semiologia, house, né? sabe? Semiologia, tentar pegar todos aqueles sinais. Os sinais eram tudo igual quase, cara. Tinha uma diferençazinha pequena que eu também ia fui lá fanático por clínica. Eu acho legal fechar um diagnóstico, assim, falar, pô, trouxe benefícios. E aí a hora que eu vi, né, esse cara com aquele monte de coisa que eu já tinha pensado na minha mente ali, e com aquela imagem, ele fez aquilo, ele fazia assim, ó. Não tem mais nada disso, cara. É isso aqui, ó. Eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Caramba, hein? É isso que eu vou fazer da minha vida. E aí ali começou a jornada, né? Ali começou. Cheguei já na pensão que a gente tava. Peguei os livros de clínica que eu tinha ali, comecei a procurar radiologia lá no índice remissivo. Tudo que tinha sobre radiografia, fui ler. Comecei a ler. Só que aquilo ali não era nada, cara. Era o que ajudava no diagnóstico, né? Você falava assim, isso aqui se você achar é tal coisa. Mas como é que acha? Como é que faz? Os princípios para executar, né? Começou a surgir aquelas dúvidas na minha cabeça. Falei, caramba, preciso aprender isso aqui, cara. Preciso aprender. E comecei a perguntar pro orientador como é que fazia, né? Na faculdade a gente não tinha professor de radiologia na época. Tem faculdade que nem o aparelho tem, viu? Né? A minha era uma. A gente tinha um aparelho de odontologia lá. E ninguém usava. Porque ninguém sabia manusear o aparelho. Então o aparelho estava lá, falava que tinha um aparelho de raio-x, mas ninguém usava. E era meio um porre, a revelação antigamente, né? Era, vixe. Avental, roupa branca, já era. Né? Entrou dentro daquele negócio, manchou o revelador ali. Cara, tinha na sala escura, aqueles balde com aquele líquido, nem sei. Eu peguei pouco essa época. Essa parte eu peguei um pouco ainda. Eu comecei a fazer meu estágio, foi em 2000. Perdão, 2001, comecei a estudar isso. E a radiologia digital chegou mesmo de vez na veterinária ali em 2009 para 2010. Então foi um períodozinho interessante ali que a gente pegou. Mas ainda nem era ADR, era CR ainda, né? Aquela semi... os que chegaram primeiro foram os CRs. Que era um semi-digital, vamos dizer assim, que... Não, ele é digital. Mas... Ele é digital. Assim, o que muda é que um é um digital computadorizado e o outro é o chamado digital direto. Sim. Né? Então, os dois têm software de edição. O que vai mudar é por onde a imagem passa. Sim. O computadorizado, ele leva um processamento ali de uns 3 minutos, mais ou menos. Eu usei já aquele Agfa. A gente começou na veterinária aqui com ele. Por exemplo, no IVE, no Hospital Rebouças, a gente tinha o CR30. Aí tinha o cassete que sei lá, travava ele assim de lado. E aí ele fazia mais ou menos um processo de revelamento. Mas só que a hora que você... Ali interno, então você não precisava ir para a sala escura, né? Aí, uma coisa que chamava atenção é que você tinha um processamento, às vezes, de... Quando você tinha a reveladora, tinha algumas técnicas, né? Por exemplo, você pegava ela era numa bandeja assim de 35 centímetros. Então, se você tinha 2 cassetes do 18 por 24 para passar, 18 por 24, vamos imaginar, por exemplo, que é uma folha como essa aqui, né? Então, ao invés de você passar ele assim na processadora, que você ia ocupar mais área, você passava um assim e o outro você já colocava do lado. Para ganhar tempo? Então, você ia ganhando tempo dessa forma. Passava, os 2 cassetes que você fazia, saía praticamente na mesma hora. Faz sentido. E aí você começou a ver que isso já não era possível mais no digital. Então, começou, na verdade, ao invés de melhorar a rotina, de piorar. Sim. Que você começou a perder tempo com algumas revelações dessas. E os caras te vendiam o quê? Agilidade. Você vai ganhar tempo, não sei o quê. Então, a primeira mentira já foi desmistificada ali. Eu acredito nisso, que quando iam vender o aparelho, o problema sempre foi a revelação. Né? Era a primeira dor que o pessoal queria tirar do veterinário, do médico, por exemplo, era essa. Coisa também assim, porque você falava assim, o laboratório vai enviar a imagem por e-mail, é digital, né? Não precisava o cara ir lá buscar a chapa. Entendeu? Não tinha... Pode ir pra casa, deu tudo certo, eu vou laudar e vai chegar no seu e-mail. Tinha essa comodidade, mas
Pra quem tava lá dentro, perdia tempo, né? Então, assim, você ia fazer um exame, vai com 5 radiografias. Você tinha os 5 cassetes para fazer. Mas aí você tinha que esperar o leitor ler a imagem, e ele lia e depois apagava. Sim, ele voltava pra dentro. Só que ele tinha que ler primeiro e apagar. Porque inclusive, o cassete entrava, ele levantava a pontinha para rodar o filme, né? Isso mesmo. E, inclusive, o CR tem um dos artefatos, é o que eles chamam de artefato fantasma. Se você erra na técnica e utiliza uma técnica muito alta, ele não faz o apagamento completo dessa imagem. Então, na hora que você vai radiografar, na segunda vez, vai lá e tem uma imagem do paciente anterior. Faz sentido. Né? É verdade. Então, isso quando você tinha uma técnica muito alta, expunha sem querer, você foi... Às vezes acontece na rotina, você está naquela correria ali, chamou o paciente, colocou na mesa, vai disparar o raio-x, você esqueceu, cara, de ir lá ver a técnica, ou vai em cima da mesa, embaixo da mesa, sabe? Aí esquece. A hora que você vai radiografar, você fala, caramba, esqueci a técnica. E ela tava alta. E aí já tinha alguns indícios, né? A gente fazia a imagem, saía alguns indícios que ela tava muito alta, a gente apertava mais um botão lá que era para apagar de novo, sabe? Que legal, então porque aí você já ia aprendendo que senão você ia tomar uma radiação desnecessária na próxima vez ainda, né? Sim. Além de ter que repetir aquela, você ia tomar mais uma. Você já tinha também que correr para trás daquela barreira? Tinha, assim, o IVE, por exemplo, foi a escola que eu fiz, todo mundo que fazia os cursos dele, eles tinham uma premissa de fazer esse cara fazer o estágio. Sim. E ali nesse estágio que você ia aprender a rotina prática, né? Como é que se faz, como é que não faz... Era ali, né? A parte de se aprender. Então, a gente como estagiário, cara, toda hora você estava querendo pôr o avental. Você queria pôr o avental porque era para aprender a prática mesmo do negócio. Acaba sendo uma particularidade, vamos dizer assim, da veterinária, porque no ser humano você fala, ó, fica quieto aí, você corre lá atrás da muralha, tchá. Puxa, segura. Fica quieto. Agora, às vezes com criança, por exemplo, meu filhinho esse dia radiografou. Eu coloquei o avental para um bife e segurei o bebê. Ajuda, né? Isso mas na veterinária, tá você e um enfermeiro na madrugada, meu filho, você tem que pôr o avental para um bife, o protetor ali de tireoide, alguns chamam de coleira, né? Então. E essa é uma parte bem interessante na veterinária, que na veterinária a gente não tem o técnico, né? O técnico, ele é um cara formado na parte mais importante de execução. O radiologista lauda. Né? O radiologista aprende diagnóstico. E eu brinco, inclusive, hoje, que os cursos de especialização, eles formam veterinários para ajudar a diagnosticar. Eles não formam veterinário para aprender a fazer. Você sabe que aqui em São José, eu anestesiava para uma tomografia. E nesse departamento de imagem, né, eu até entrevistei aqui a proprietária do hospital, que foi a doutora Fernanda. No hospital dela, cara, é uma tomo muito louca, assim, vários canais, roda um tórax ali de um Rottweiler em 5 minutos, entendeu? E ela tem um setor também de raio-x, que hoje quem executa é um técnico formado em radiologia humana. Sim. É refinadíssima a técnica do menino. E o laudo é feito em conjunto ali, mas por o pessoal que é da radiologia veterinária. Sim. Mas a execução, cara, o moleque destrói. É refinado o negócio, viu? Né? Não, quem sabe fazer, cara, assim, o Troll, né, que é um dos nomes de referência na radiologia veterinária, que escreveu vários livros, o cara é um dos caras mais famosos que tem na radiologia. Esse cara fala em um dos capítulos dele que a radiologia, quando bem feita, você conseguir ajustar fator de exposição, o tempo, o posicionamento, tudo. Isso é considerado uma arte, porque é uma parte mais difícil da realização do exame. Vamos dizer que é uma arte igual da fotografia? Isso. Você fez a foto perfeita, porque acaba sendo os mesmos princípios com outros nomes, né? Isso. Que legal. E é uma coisa bem bacana, assim. É fascinante. Eu faço uma associação muito com a fotografia quando eu falo do raio, né? Mas muda os nomes, né? Por exemplo, eu lembro que na radiografia, quando a gente vai ajustar ali o plano, a radiografia a gente chama de colimação. Né? Quando eu ia para tomo, que é uma técnica de radiografia, era scout. Como que é? Tem um nome diferente que usava ali. O scout é quando você faz, por exemplo, a projeção, digamos assim. O scout é um plano, tipo uma radiografia, com muito baixa qualidade ali, que é para você se planejar. Mas você faz uma lateral e uma VD, por exemplo. Seria a mesma ideia de colimar? Para dar o início do corte e o final do corte? Você usa aquilo ali como um plano. Né? O scout ele serve para você como um plano. Então, através daquelas duas imagens que você obteve, você vai falar pro aparelho, ó, aparelho, você vai se posicionar dessa forma aqui. Eu quero que você comece um pouquinho mais para cá, porque eu quero ver essa parte. E você vai cortar daqui até aqui. Nos eixos. Por isso que você precisa dos dois eixos, o tal do X e o Y, né?
Porque aí você orienta ele. Se você quer que ele venha mais para menos Y e para menos X, ou então não, você deixa no menos Y, só que você vai para mais X. Que é a área que vai ser exposta à radiação. Aí acontece todo um planejamento dentro do aparelho que ele vai fazer e localizar aquela área para poder estudar. Muito legal isso. Mas então, aí, você foi lá pro IVE, fez todo... Você fez o curso do IVE? Fiz. O IVE, assim, a gente tinha uma jornada do conhecimento que a gente tava comentando aqui, inclusive, que brincando. É fantástica, né? Como é que eu achei os cursos que eu precisava fazer? Naquela época a gente tinha, ainda tem, né? Hoje em dia, a revista Clínica Veterinária. Eu achava mas ela era física. Chegava na sua clínica. Né? E aí casa. Você tinha, no final dessa revista, o calendário do ano. Olha só. Então, no calendário do ano, você ia ver quais eram os cursos. E tinha curso, tudo quanto é coisa que você pudesse imaginar. Inclusive, estavam brincando aqui que a primeira empresa mesmo que eu presenciei ali, fazendo essa parte de ensino, chamava Comercial Juna. A Comercial Juna era uma empresa que vendia equipamento, vendia tudo que você pudesse para a clínica. E aí ela convidava os veterinários para fazer um curso. E o curso era baratinho ali, então era mais ou menos um pouco da estratégia. Algumas estratégias que eu comecei a perceber hoje. O curso para usar meu aparelho. Que legal. E era um curso assim, só com professor top, cara. Era curso de hematologia, por exemplo, com a Mitica, curso de neurologia com o João Pedro. Olha só. João Pedro de Andrade Neto, né, que é um dos pioneiros da neuro. Curso de ortopedia, eu tive a oportunidade de fazer 2 com... Um deles foi com o professor Alvarenga. Olha só. O outro foi com fugiu o nome dele aqui agora, só porque eu quero lembrar, um japonês. Não sei se eu vou conseguir lembrar o nome dele agora. Mas os caras traziam os top? Cara, era só os top. E aí, assim, por exemplo, eles faziam uma parceria com a Polícia do Exército. E aí usava o centro de treinamento dos caras para poder, né, você fazia aula teórica e aí fazia aula prática, era muito legal. E só que a parte de radiologia era bem básico, assim. Então eu fiz um curso deles, comecei então ali até a parte de introdução à radiologia. Aí achei o IVE, fui fazer um curso de aprimoramento lá, que eles tinham 2 cursos. Um curso eles falavam que era para ou ensinar o clínico a fazer pedido, né, a entender um pouco do que era aquilo e por que o diagnóstico era feito daquele jeito, e o outro era um curso de especialização. O curso de aprimoramento era 35 dias mais ou menos, 1 mês e pouquinho, e o de especialização eram 6 meses, e aí era meio que internato, assim, sabe? Você tinha que deixar de fazer o que você estava fazendo para poder estudar. As aulas eram terça e quinta à noite e você tinha o estágio obrigatório ainda para fazer. Então eu comecei pelo de aprimoramento. Ali já tive as primeiras ideias, né? Comecei a estudar sozinho. Fui fazer o de especialização. E aí me inscrevi para ser trainee lá, né? Que eles faziam um programa, inclusive, que 2 pessoas eles selecionavam para poder entrar. No IVE? No IVE. Quando eu fiz o meu curso de especialização, eu me candidatei, mas aí outras 2 pessoas entraram no meu lugar, porque já estavam lá há mais tempo, né? Já eram pessoas que eles conheciam. Então não consegui. Aí fui trabalhar com cirurgia. Numa ONG. Então trabalhei um bom tempo com a ONG e continuei indo lá, né? Pedi para eles para eu continuar indo lá, acompanhar tudo. Aquela velha história que minha avó falava, quem é visto é lembrado. Verdade, né? É importante isso. E aí num belo dia surgiu uma oportunidade que duas pessoas foram montar o centro de diagnóstico delas e acabou surgindo 2 vagas e uma das pessoas que entrou lá fui eu. Olha só. Então entrei lá em 2004. Fiz meu programa de treinamento até 2005 e aí fui embora só depois quando... E o IVE era do mesmo grupo que era do Rebouças na época, que era um hospital bem forte que tinha em São Paulo, não era? Aí nessa jornada do conhecimento eu comecei a perceber que eu precisava aprender também clínica. Sim, tem uma a associação, né, não adianta você querer aprender só imagem sem saber clínica, não adianta, gente. Isso, inclusive, é uma dica boa pro aluno, viu? É importante. Mesmo que você tenha todo o interesse pela imagem, ela é muito importante você tentar descobrir ali todas as etapas do diagnóstico, mas sem saber clínica, infelizmente não vai, né? E aí Rebouças é uma história bem interessante também, né? Um dos sócios trabalhava como clínico geral no Hospital Rebouças e fazia parte de ultrassonografia no IVE.
E aí comecei a perceber que eu precisava aprender clínica. O que eu fiz? Falei, poxa, Eduardo, deixa eu conversar com você. Posso fazer um estágio lá no hospital, né? Já todo tímido, né? Só que você já era formado aí, né? Já era formado. Então já teve a primeira barreira, né? Eles não pegavam formados para... Só estágio obrigatório, né? Mas você já era do time. Então, né? E não foi logo no começo, eu já tava ali há um tempo. Aí fui pedir o estágio para ele falou assim, gordinho, vamos deixar de lado essas coisas, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Deixa pra lá, vamos tocar na radiologia aqui que você tem futuro. E beleza, ali morreu a história, né? E já que eu estava trabalhando nessa outra clínica, comecei ali a acompanhar o veterinário, porque além das castrações, ele fazia o atendimento da população carente, né? E você acompanhava? Era uma ONG, e aí eu comecei a acompanhar esse cara. E ali tive uma experiência fantástica também, né? Que acho que quem sabe qual é a rotina do hospital público aqui da Anclivepa sabe do que eu tô falando, né? Então você vai ver bicho queimado, tudo que é coisa que você puder imaginar, você vai ver ali. Sim, eu acredito. É o SUS-VET, né? Então. É o SUS-VET, você vê de tudo. Então aquilo ali foi uma experiência fantástica. E aí, para minha surpresa, alguns aninhos depois, né, eu tive a oportunidade de coordenar a equipe, montar uma equipe de radiologia no Hospital Rebouças. Quando iniciou convidado pelo Dr. Eduardo. O que falou, gordinho, não? Olha, você vê, a sua avó não estava errada quando falou quem é visto. Então, quem é visto é lembrado, e né? Foi uma história bem interessante que a gente estava comentando, inclusive, sobre a diferença, né, entre um clínico fazer os exames e a hora que a gente teve uma equipe totalmente focada nisso, né? Depois a gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso, mas aí a etapa do conhecimento, comecei então ali a me especializar nessa parte. A primeira aula do curso de especialização que o professor Benedito dava, ele falou assim, cada um de vocês que está sentado nessas cadeiras pode ser um especialista um dia. Para você ser um especialista, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo. A minha cabeça fez assim, plim. Vou fazer, ué. É isso que eu vou focar, cara. Eu vou ser um especialista. Vai você ver. E aí ele brinca que eu pegava a caneta e ficava fazendo assim, sabe? Passando ela de um lado no outro, assim, ó. Hoje em dia eu nem sei fazer mais, né? Mas eu ficava ali na aula, era uma forma que eu tinha de prestar atenção naquilo que eu queria e, sei lá, não sei explicar essas coisas. Mas ele falava pra mim, um dia ele falou pra mim assim, gordinho, eu via você, eu tinha um dó de você, cara, que eu via você passando o lápis de uma mão pra outra ali, falava, esse cara não tá aqui. Mal sabe ele. Ele não tá prestando atenção no que eu tô falando, coitado desse menino. E ser especialista era ser membro do colégio? O que era ser especialista? Hoje em dia ainda continua assim, qualquer veterinário, né, que se dedique consegue ser especialista. Mas o que quer dizer hoje ser especialista? E aí é um adendo interessante, né? Os cursos de especialização, houve até uma discussão aí de tirar esse título, né, dos cursos, porque ele torna a pessoa especializada. Sim. Que é diferente de especialista. Esses lato sensu que tem as pós-graduações lato sensu. Então, ser especializado quer dizer que você dedicou uma parte do seu tempo para aprender só aquilo. Então, além de você ser um médico veterinário generalista, você iniciou a sua jornada de especialização em alguma coisa. Sim. Só que qual é a jornada de especialização? É a parte da experiência. Então, hoje, para você ser especialista, você tem que ser vinculado necessariamente à associação, né? A Associação Brasileira de Radiologia Veterinária, que é chamada de ABRV. Essa associação tem um colégio também, que é o Colégio Brasileiro de Radiologia Veterinária, que é o CBRV. Sim. E aí você, antes de se tornar um especialista, você tem uma prova de seleção. Nesta prova você se torna membro do colégio. Uau. E para se tornar membro desse colégio, você tem que ter tantos anos de associação, né, associado a essa ABRV, tantos mil laudos feitos e comprovados. Olha só. Tem prova, né, de prova teórica, prova prática. Tem currículo, né, que o currículo tem peso, doutor, mestre e a parte da experiência prática. Então, qualquer médico veterinário pode se tornar especialista. Ele só precisa, logicamente, cumprir todo um pré-requisito. Sim. Esse pré-requisito é o mesmo que existe lá no Conselho Federal. Tem uma resolução ali que fala sobre essa parte da especialização e todas as especialidades precisam seguir aquela base.
E aí em 2012 eu fiz minha prova, consegui me tornar membro do colégio. Olha só. E quando a gente começou a juntar as papeladas para mandar para o Conselho Federal, a gente foi descobrir que por ter passado muitos anos sem nenhuma conversa ali com o Conselho Federal, a radiologia veterinária tinha deixado de ser especialidade. Uau, na minha vez? Na minha vez, cara. Faz parte do jogo aqui. Na minha vez. E nessa época, 2012, eu fazia parte da diretoria da BRV, que eu era o segundo tesoureiro. Eu fui o segundo tesoureiro de 2010 a 2013. E aí em 2013 eu me tornei presidente da BRV. Olha só. E ali comecei a toda uma conversa pra gente tentar destravar isso, que aí eu já tinha, agora era interesse também direto meu, né? Sim. Mas também passou toda a minha gestão e a gente não conseguiu, a gente foi conseguir algum tempo depois, e aí eu consegui revalidar a minha prova, a gente teve que fazer a revalidação, como se a gente estivesse fazendo uma nova prova, e ali passei novamente na prova. Aí sim, a gente submeteu a documentação para o Conselho Federal de Medicina Veterinária. E você se torna especialista. E aí consegui me tornar especialista. Uau. Isso 17 anos depois, cara, de ter começado a jornada. Né? Você falou em 2012, eu já estava nessa jornada. Em 2012 eu estava entrando na faculdade. Então, eu já faz um tempinho então que... E aí em 2017 eu consegui. Hoje eu tenho uma carteirinha vermelha de especialista. Que legal. E é uma coisa que a gente estava conversando, que eu considero isso hoje uma honraria até, não é só um mérito, né? Porque acho que 70 médicos veterinários aproximadamente têm esse título hoje. E falo mais, cara, Daniel, às vezes você olhar pro seu diploma de bacharel mesmo e falar assim, quanta história tem aqui atrás? Poxa! Olha pra você ver aqui num bate-papo, que às vezes a gente é limitado a uma hora e pouco, você fala, olha a jornada que eu tive, bem na minha vez, né? O negócio caiu, a gente foi atrás, buscou. Então, olhar, quando você fala assim, de honraria, tem uma história ali por trás, né, cara? É muito louco pensar pra isso. Tanto que a gente tava brincando, né? Na hora que hoje em dia o pessoal pede pra mim, me manda seu mini currículo. Sou especialista? Cara, meu mini currículo sou especialista. Aí o que quer dizer especialista? Vai ver na resolução do Conselho Federal o que precisa ser. Ali tá o meu currículo, que tá tudo aquilo que precisava preencher, eu consegui preencher e consegui meu título de especialista. É importantíssimo, né? Isso, né? Mas eu não sabia a diferença do especialista e o especializado, pra você ver. É interessante, cara. Isso é uma coisa bem... Porque assim, o curso inclusive vende, né? O que ele vai vender pra você? Você vai se tornar especialista? E não é. Inclusive isso é um erro grave o cara colocar no CRMV dele ali que ele é especialista em alguma coisa sem ter o título do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Faz sentido. É que acaba tendo aquela questão que customizou. Por exemplo, eu colocar no meu carimbo que eu sou o doutor Rogério Salles, mas dentro de uma condição acadêmica eu não sou doutor. Né? Mas por direito ali, que diz que o advogado e o médico adquirido por Dom Pedro, lá eu posso ser chamado doutor na rotina. Né? Então tem essa questão. Cara, que legal, professor. Eu acho fantástico, assim, e dá pra ver que você tem uma paixão, né? A gente aprendeu lá o PhD, né? Que é paixão, habilidade e dinheiro, né? Uhum. E a sua paixão, você viu que isso era o que você ia viver disso, né? Você fala, pô, é isso que eu quero pra minha vida. E ainda voltando lá pro Rebouças, quando você falou pra mim, eu fui lá colocar o centro diagnóstico, você criou um centro do qual você era o radiologista ou você treinou equipe? Eu fiquei com essa dúvida. É assim, nessa época eu fui convidado e eu ajudava nos cursos do IVE, né? A participar como... inclusive hoje o nome mentor, a gente fazia uma coisa chamada monitor, né? A gente fazia a monitoria dos alunos. Sim. E nessa monitoria o que a gente fazia era estudar literalmente junto. A gente abria capítulo do livro, pegava uma radiografia, colocava no negatoscópio e não era do que eu estava imaginando. Pegava o livro, no capítulo, lia junto com o cara e mostrava, isso aqui é isso por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Isso aqui é uma imagem discreta, isso aqui é uma imagem moderada, isso aqui é uma imagem grave. Então ali a gente começou a treinar mesmo os caras aquilo foi um grande diferencial que a gente tinha no curso do IVE. Sim. Além da gente aprender um monte com isso, a gente ia começar a aprender a dúvida do aluno, cara. Porque o que a gente fazia na aula? Você tinha ali a exposição do professor, que normalmente era só os nomes mais top do mercado. Pra você ter uma ideia, a parte de quem falava de ortopedia era Luiz Arthur Gilfrida, né? Na parte da radiologia, a professora Ana Carolina era a professora oficial da USP na época. Hoje em dia ela não está nem no Brasil mais.
A dona do núcleo veterinário, que é um centro diagnóstico, é a Sandra. A Sandra era professora titular também da Unisa, da parte de imagem. Ela que falava de abdômen. O próprio Salvador, que é um dos donos do IV, que falava uma boa parte ali de ortopedia, né, de mielografia. Então, cara, era riquíssimo, assim. Ainda fazia e a gente tinha hoje na rotina, desculpa só interromper, é que agora com as tomos, a mielo contrastada, ela é usual ou não? A mielo, eu vou te falar que eu acho que ela nunca vai deixar de ser feita, porque ainda não é todo lugar que tem a tomografia. Aqui nós estamos em São Paulo, num centro onde até no interior já tem, assim, né, teoricamente. Sentido. É verdade. Mas no interiorzão do país ainda tem quem possa fazer a mielografia. Ainda é um exame diagnóstico bem legal. Assim, sim, eu acredito. Era uma coisa que eu comecei O Salvador fazia no IV fora da rotina, porque era um exame mais demorado, então para não tomar agenda ele fazia depois do horário. Sim. Aí vinha um neurologista, que era o professor Wagner Ushkoshi, e ele fazia a punção junto com o Salvador, e o Salvador fazia depois todo o resto do exame, né? Mas o neurologista ia lá, fazia a punção, aí injetava o contraste. Tinha que tirar a quantidade de líquor, é igual ao contraste que ia pôr? Tinha essa parada? Não é bem... Assim, você tirava, a gente deixava sair por gotejamento. Para não aumentar a pressão licórica. Isso. Então a gente não chegava a fazer a punção, né, de puncionar, não fazia aspiração. Você deixava fazer era o gotejamento. Depois, ao longo do tempo, eu fui aprendendo umas técnicas de você fazer um garroteamento aqui da jugular. Aí saiu uma quantidade de líquido um pouquinho mais rápido, né? A punção era ali em magno que entrava? Era forame magno. Olha só. E aí depois a gente foi aprendendo também que diminuía a quantidade a história da convulsão pós-exame quando você aquecia o contraste, deixava na temperatura, quase a temperatura osmolar ali, né? Então a gente foi aprendendo algumas técnicazinhas e ia diminuindo, né? Assim, você falou, o interior tem, mas eu lembro muito, quando eu estava na graduação, que a gente tinha que encaminhar para Sampa. A gente está aqui a 40 minutos de São Paulo. Sim. E tinha 2 centros que faziam a tomo, né? Hoje a gente tem aqui na cidade, tem 2 aqui que funcionam muito bem, obrigado. Mas eu vejo que na rotina aqui a mielo sumiu, depois que as tomos vieram, né? Mas é o que você falou, não é a realidade de todos, né? Porque a mielografia, ela, quer queira ou quer não, é a história da radiografia, 2 incidências, né? Você tentava incluir ali na hora que você achava a lesão, de fazer as imagens ventrodorsais em formato oblíquo, né? Sim. Então você começava a ir refinando o seu diagnóstico de localização. Então você conseguia dizer, por exemplo, que a lesão era ventrolateral esquerda, sabe? Ou era dorso lateral direita. Então você ia conseguindo chegar nesse ponto. Mas você já não conseguia falar se era um disco, se era um tumor. Com a precisão que a tomo dá também, né? Então, ali a mielografia era mais utilizada então na questão de localização da lesão. O que era, o cirurgião ia meio que descobrir na hora. Faz sentido. Né? Então isso aconteceu bastante ali. E aí com a tomografia tinha uma dificuldade muito grande do pessoal fazer a punção, né, de injetar o contraste. Então aquilo ali foi também uma parte que o pessoal que começou, que não tinha essa experiência, começou a fazer os exames sem contraste. Sim. E aí começaram a defender a ideia de que sem contraste dava, não sei o quê. Mas depois você foi vendo, né? Vieram alguns professores de fora para falar, e eles falavam, não é bem assim, isso não dá certo. E aí mudou um pouco a história. Agora a ressonância magnética também já está quase que suprindo a necessidade da mielotomografia, né? Então, hoje eu acho que assim, há uma questão muito que é fator que impede você ter uma tomo é a burocracia. Rapaz, hoje pra você colocar uma tomo num lugar, você tem que, sei lá, ir na prefeitura. E equipamento, né? Então, mas hoje tem uma galera que tá investindo. Hoje você pega um grupo aí que o cara tá disposto a investir milhões num hospital, um centro diagnóstico. Mas, cara, a burocracia às vezes... Porque eu lembro que um colega pra fazer um projeto pra tomo, ele teve que trocar o poste da rua. Rua. Entende? Então, assim, você vai na prefeitura, você tem que ficar batendo na porta de um vereador pedindo, me ajuda com isso, porque vai ter que trocar aqueles, não sei o nome, transformador da rua, porque senão você arrebenta com a iluminação do bairro. Né? Esse entra porque assim, é um exame que ele vai emitir mais radiação que o aparelho de raio-x, né? Sim.
Então, como você tem uma miliamperagem mais alta e você vai atingir aquilo ali por tempo, então, normalmente você vai ter mais exposição à radiação. E aí, para aquilo ficar funcionando e para aquilo ter a quantidade de energia necessária, você tem que realmente ter Eu lembro que às vezes a gente marcava a tomografia só pro período da tarde, todas quase junto, porque tinha que aquecer o tubo. E uma vez que aqueceu, pau na máquina. Eu lembro de um dos lugares que fazia aqui em São Paulo, que eles só faziam à tarde por causa do custo da energia, pra você ter uma ideia. Isso aqui em Osasco, né? Eu já mandei muito pra lá. Eles comentavam que como você tinha diferença de custo na energia, nos horários de pico, que era de manhã, era mais caro. E aí o aparelho consumia uma energia absurda. E aí eles só agendavam à tarde para fazer. Malandragem. E nessa jornada aí, depois lógico, você fez a sua jornada aí do conhecimento, hoje você ensina, né? Sim. Mas você hoje dá aula, ou hoje você tem um centro de diagnóstico, ou você atua volante, o que você faz hoje? Eu tenho um centro de diagnóstico, né? Chamado Raio-X VET, em São Paulo, na região da Vila Olímpia. A gente tem só essa unidade. E hoje a gente atende mais, assim, eu brinco que a gente atende a nata, né? A gente atende um público muito seleto. Sim. Por exemplo, a gente atende hoje veterinário que ele não precisa pedir o que ele quer, né? Eu que vou falar qual é a região que eu vou fazer, quantas projeções eu vou fazer. Então eu vou utilizar o exame para ajudar ele a concluir o diagnóstico que ele precisa. Faz sentido. E a grande maioria que já me conhece já faz. Eu quero um raio-x para ver colapso traqueal. Eu já sei todas as projeções que eu vou fazer para chegar àquela conclusão. Tem ou não tem? É isso ou não é? Deixa eu plantar discórdia aqui. Vou plantar discórdia. O diagnóstico do colapso, ele é por endoscopia ou por radiografia? Isso é boa. Isso é bem legal. É uma discussão que existe aí no mercado. Não, assim, a gente tem algumas coisas que a gente tem na veterinária. Eu acredito que a medicina também tenha, né? Existe o padrão ouro. E existe aquela realidade. Existe aquilo que você tem como auxiliar um diagnóstico e existe aquilo que vai te concluir. Claro. Né? Então, por exemplo, quem vai fechar, quem vai bater martelo é a endoscopia. Isso é um fato. Mas a endoscopia envolve anestesia. Eu ia falar isso. Envolve todo é um exame relativamente caro. O custo energético para o paciente, né? Então, a radiografia, se você consegue fazer ela de uma forma, né, correta, seguindo um passo a passo, você consegue ajudar esse diagnóstico também. E não é que você está excluindo o endoscopista da jogada. Sim. Porque esse paciente, se ele tiver aquela indicação de colocar o stent, não é o raio-x só que vai ajudar, não. A colocação depende da endoscopia. Tá? Então, assim, existem algumas brigas, posso usar esse nome? Em algumas coisas no diagnóstico, que elas teoricamente não deveriam acontecer. Por exemplo, quando eu falo de briga, eu falo assim, é mais do que a literatura diz. Sim. Ela fala do padrão ouro, mas eu concordo com você. Não vou porque assim, na tomografia veterinária, né, às vezes o aluno deve estar pensando, por que eles estão falando da anestesia? O paciente ele não fica sozinho, quietinho dentro do tomógrafo. Sim. 100% dos casos eu lanço mão de uma anestesia. Sim. O paciente que tem ali um colapso traqueal, será que ele pode ficar sendo anestesiado várias vezes? Mesmo que seja um plano anestésico mais superficial, mas assim, ele já é um paciente que tem uma saturação um pouco comprometida, né? Então, eu vou ir para o método que mais tem um custo energético, um custo financeiro maior, que esse cara às vezes vai investir essa grana na correção. Então, aí eu também sou igual a você. Vamos pro raio. Se eu tenho um cara que é bom no raio, entendeu? Então, e aí a radiografia, você vai seguindo um passo a passo. Por exemplo, hoje a gente faz um exame chamado estudo para colapso traqueal. Ele envolve 3 radiografias da região cervical. Uma eu vou fazer em inspiração, expiração. E a outra aqui tá aqui é um negócio que vai pegar muita gente é a tal da compressiva. E a tangencial? Cara, isso aqui gera uma polêmica. A Skyline. O que você vai projetar ali, o que você vai comprimir, que é a pera, sabe? A pera. Cara, a ideia da pera era de você achar um material radiotransparente com algum tubo, né, com alguma coisa que você não encostasse a sua extremidade para você promover uma força na musculatura cervical ventral e deslocar a traqueia. Esse é o princípio do negócio. Com o que você vai projetar
sua criatividade, cara. É verdade. A pera, ela tá descrita na literatura como sendo a melhor técnica porque teve naquele momento a sua indicação, era formato rombo, né? Sim. Você tinha... Mas se você consegue promover a força adequada na região legal, na região que você precisa, se houver o colapso, ele vai acontecer. Sim. Só não pode você promover, colocando muita força. E né? Às vezes você entrando no campo também, que você vai tomar radiação. Então, o que pega, e às vezes você vê muita gente, sei lá, a gente vê nesse E a Skyline, me conta aí, o pessoal chama de tangencial. A Skyline também é uma coisa interessante, que você... todas as técnicas que você vê em literatura, você angula a ampola do raio-x, faz uma leve elevação do pescoço, e nessa elevação do pescoço você está fazendo uma compressão E aí você natural, vai ver o lumen, né? A variação luminal. Você está fazendo uma compressão, digamos assim, é uma força do próprio paciente. Então a pressão que você vai exercer na traqueia, para ela sofrer o abolamento, ela é natural. Sim. Algumas vezes a pessoa então pega o feixe de raio-x central, do mesmo jeito que ele está ali, 90 graus com a mesa, pega o pescoço do bicho e vai lá para trás, assim. Né? É a 45 que usa? Você usa a ampola girada a 45 graus e uma leve elevação do pescoço. Aí você mira na região central do pescoço aqui e você vai fazer a tal da Skyline, né? A tangencial. Essa projeção, talvez é o que gera maior polêmica na história do colapso, porque é ela quem vai te ajudar a fechar o grau do colapso, né? Leve, moderado e grave. Sim, eu lembro disso, que até tantos eu vou pro stent, senão não, né? Hoje em dia a gente utiliza muito a correlação da parte clínica mesmo, né? Do sinal clínico do animal. Faz sentido. Tem tosse incoercível? Tá fazendo cianose? Cianose, sabe? Eu acho que é. Não tem mais maneira, você não conseguiu mais controlar a tosse desse paciente, cara, vai pro stent. Faz sentido. Vai ter que ir pro stent. Então, logicamente, né, que tem outros colegas que talvez possam ter uma opinião diferente, mas assim, o que eu tenho percebido que é meio que um consenso, clínico, sabe? Faz sentido, eu penso igual. Às vezes você pode olhar para a imagem, é aquilo que você deve ouvir bastante, eu não trato exame. Sim. Eu não trato laudo. O laudo, às vezes, ele fala assim, não é aconselhável ir já para manobra. Mas você olha para a clínica, o bicho está cianótico, por que eu não vou fazer, né? Eu acho que aí eu volto naquilo que você disse. Aprenda a clínica antes de aprender o exame, porque a soberania da clínica ela é dita na faculdade, né? A clínica é soberana. Eu vou lembrar também um pouquinho, não sei se todo mundo pegou essa fase da Sprite. A propaganda da Sprite era: imagem não é nada, sede é tudo. Beba o Sprite. É verdade, faz sentido. Então não quer dizer que imagem não é nada, né? Isso não é sacanagem. Mas é o verdade. A clínica, ela realmente é soberana, né? Cara. Ela é soberana. Existe só um adendo aqui, que é aquela vírgula. A página 2. Que eu gosto de brincar aqui com o pessoal de ortopedia, inclusive. O diagnóstico da ruptura do ligamento cruzado e luxação de patela é clínico. Indubitável. Indubitavelmente. É o gaveta, eu não lembro? O teste de gaveta positivo, você vai ver a ruptura do ligamento, né? E teste de compressão tibial. Compressão tibial para patela. É clínico. Mas a brincadeira que eu faço é o seguinte. Quem é que hoje, nos dias de hoje, chegaria na sua clínica, na primeira vez que ele está te vendo que o animal está mancando, chegaria para você vai lá, encosta no paciente, rompeu o ligamento, 15 mil reais para operar. Não. Quando que esse cara volta na sua clínica? Ele quer uma imagem. Ele vai precisar de uma imagem. E isso aconteceu lá em 2005, quando eu comecei a trabalhar no IVE. Qual era a nossa dificuldade? Já falei aqui, a gente está ali para ajudar. Sim. Então, eu percebia isso. O cara insistindo, não, diagnóstico é clínico. E a gente começou a fazer, Mas eu aprendi. O diagnóstico ele tem que também ser baseado em evidência. Sim, sim. Então, se amanhã eu entro diante de uma audiência que algo deu errado, eu tenho algo me dizendo documental. Exatamente. E aí, assim, a gente começou a hora que você só radiografava, né? Bateu a imagem só, tipo, quase sem mexer no paciente. Tava tudo posicionado. Cara, como é que eu vou ajudar esse cara a falar que tá rompido, meu? Aí comecei a pensar, lembrei do nome do ortopedista, do professor japonês, Paulo Yamaguchi. Ele brincava nas aulas que ele dava, que ele desenvolvia algumas técnicas pescando. Que ele gostava de desenvolver técnicas de cirurgia quando ele estava pescando. Que ele ficava imaginando algumas coisas ali. E aí eu lembrei dele. Esse teste de compressão tibial,
eu imaginei assim, falei, poxa, esse teste eu consigo fazer na imagem sem colocar minha mão na exposição no centro, né? O gaveta não consigo. O gaveta tem que ir lá no foco, né? Pra jogar de lado. Não vai dar. Então o que eu vou fazer? Vou começar a fazer o teste com pressão tibial. Aí comecei a fazer, aí aparecia deslocado. Faz sentido. Aí eu falava, tá rompido. E o pessoal, né, já tinha gente ali na radiologia com muito mais experiência que eu, que nunca tinha feito aquilo. Falava, não dá pra falar não. E começou aquela, né? Não dá pra falar, não dá pra falar. Eu falei, não, peraí, então vamos fazer diferente. Aí ela radiografava sem mexer, depois radiografava comprimindo. Aí ficava muito evidente. Agora tá rompido. E a gente vai afinando a técnica. E ali, cara, assim, você não vê isso descrito em nenhum livro. Né? Isso aqui foi na história de você, cara, eu quero ajudar, cara, tem que ajudar, esse cara tem que operar, não sei o que, tem que ajudar. Então ali a gente começou a dar o primeiro passo. Como é que a gente começou a ajudar os ortopedistas a fechar esse diagnóstico? Então a gente fazia a projeção neutra e já era mais ou menos a prova que ele precisava provar para o cliente. Ó, tinha que ser assim. Rompeu, tá assim. Deslocado. É verdade. Então acabou virando, além de eu provar pro meu colega radiologista ali que tava, eu comecei a fazer, cara, você tem agora a ferramenta. Mostra essa pro cara, tá normal. Mostra essa, tá rompido. O mesmo paciente, é dele. Tá ali identificado, é ele. Não tem jeito de falar que não tá, sabe? E assim, o raio-x, né? Você falou aí na questão dele ajudar. Eu gosto bastante que ele é um fator determinante, eu falo isso. Ele, como você acabou de dizer, ele determinava se ia pra mesa. Eu poderia ter um diagnóstico clínico, mas o cara não vai deixar 15 pila, eu anestesiar o bicho, abrir o bicho, cara, se eu não tenho uma prova evidente. Então, assim, ele é fator determinante. Quando você colocou ele, não sei se você consegue esses dados, né? Você consegue lembrar desses dados, se tinha acesso. Mas quando você colocou o setor de radiologia, ou começou a treinar o clínico ali dentro do hospital que você... O Rebouças, né? Que você foi cuidar. Você viu que isso mudou receita? Por exemplo, às vezes o cara tinha uma rotina de raio que ele fazia 15 no mês. Aí, tendo mais conhecimento, aquilo virou 80. Mas eu até é importante o aluno saber. Não estou falando de você inventar moda. Mas se você tem segurança numa ferramenta, você usa ela mais, né? Às vezes eu deixo de usar porque eu não tenho conhecimento. Sim. Então, o doutor me ensinou, eu tô com uma equipe treinadinha. Então, com isso eu fecho mais diagnóstico, eu fomento mais meu centro cirúrgico, eu fomento mais minha internação, eu fomento mais meu laboratório, porque um paciente para ser anestesiado, ele tem que fazer uma triagem hematológica, sim, cardiológica. Então, você percebeu que você acabou beneficiando a receita do hospital, de certa forma? Sim, cara, e foi assim, isso é um número... nessa época eu gostava muito de número. Então, tudo que eu ia fazer, eu tinha uma planilhazinha do Excel ali. Eu brincava que eu... depois que eu comecei a trabalhar, inclusive, lá, todo o cálculo que eu fazia era quantas projeções eu precisava para poder fazer aquilo. Mas um negócio interessante nessa história foi... Depois que a gente conversou bastante, formei a equipe, a gente começou a trabalhar no Rebouças. Isso aconteceu dia 15 de março de 2005. A gente começou a trabalhar na metade do mês. E ali o Dr. Eduardo me ofereceu todos os números que ele tinha do setor, dos últimos anos, desde que eles tinham implementado um sistema, né? Naquela época, 2005, né? Uhum. Não fazia muito tempo que eles tinham tudo planilhado, tudo dentro de um sistema mesmo de clínica. Sim. Eles inclusive tinham um arquivo físico ainda daquelas fichinhas de atendimento, ainda tinha naquela época. Mas já tinha uma pessoa ali dedicada a passar todas as fichas para dentro do sistema também. Que legal. E ali, o que a gente tinha de média mensal de exame eram 65 exames mês, todos os meses. Tinha uma pequena variação ali, às vezes um pouco menos de 60 e às vezes um pouco mais de 80, mas nunca passou disso. Nesses primeiros 15 dias de março que a gente ficou ali, a gente mudou para 315 exames. E em abril, a gente fez 650 exames de raio-x na rotina. Quanto diagnóstico fechado, né, cara? Pois é. Quanto bicho foi beneficiado. E aí começou a outra parte, né? Poxa, mas por que a gente não fazia isso? Porque aquilo assustou até eles. Eles não esperavam aquilo ali. Eles queriam simplesmente melhorar uma parte do diagnóstico, melhorar o diagnóstico, mas eles sabiam também que dava para aumentar a receita, mas eles não tinham noção de que era desta forma. Sim. Então a gente passou de um faturamento ali médio de 7 mil reais para quase 40 mil. Verdade. Em coisa de um mês. Né? E uma das coisas que mudou muito foi quantidade de projeções feitas por exame
Que aí entrou naquilo que a gente estava conversando, o clínico tinha que parar o atendimento que ele estava fazendo, fazer a radiografia e revelar. Deu errado? Se deu errado, ele tinha que voltar e fazer de novo. Que a revelação aí, era... acontecia isso numa época que, sei lá, tinham 10 pessoas na recepção. O cara começa a reclamar, o cliente começa a ir embora. Então eles começavam a ver, o clínico, em vez de estar aumentando a receita, nós estamos perdendo receita. Esse setor está me atrapalhando. Então, o que ele começou a ver? Que ao invés de ajudar, ele estava prejudicando. E aí a gente estipulou um horário, a gente trabalhava das 9 da manhã, a gente começou, o primeiro atendimento era às 9 da manhã e encerrava às 11 da noite. Rapaz. Porque ele falava que era... E nós somos o primeiro hospital a trabalhar nesse horário mais estendido aqui. Então a gente começava um pouquinho mais tarde, mas ia até bem tarde da noite. Então passava das 9 horas, não tinha mais ninguém para fazer raio-x, só o Hospital Rebouças. E aí acabamos virando naquele período da noite um centro de diagnóstico. É verdade. Né? E ali fomentava mais cirurgia, porque acabava acrescentando cirurgia quando você fazia um diagnóstico, às vezes o veterinário não queria sair da casa dele para resolver. Né? Faz sentido. Então... E aí... e isso tudo muito dentro da ética também, né? A gente nunca falava pro cara, tem que operar, vamos fazer aqui. Não, cara, tem que operar, você tem equipe para fazer aí, sabe? Foi importante você falar isso. Além dessa ética também, importante, não inventava moda para usar, era necessário, né? Porque, assim, às vezes eu acredito que até o aluno deve pensar, tô falando de raio-x, provavelmente ele está muito interligado à ortopedia, obviamente. Mas o raio-x fecha outros diagnósticos do sistema gastrointestinal, né? O corpo estranho, classicamente, a gente usa o raio-x. A torção, né? A gente usa o raio-x. Tem situações que tá cheio de gás que o ultrassom não consegue dizer nada. Sim, sim. Né? O diagnóstico da parte gastrointestinal, em todo o mundo, ele é feito junto. Primeiro você faz a radiografia, depois você faz a ultrassonografia. Aqui no Brasil, assim, a gente não... uma das coisas que a gente começa a pensar nisso tem relação com a mentalidade do veterinário mais antigo, que acho que ainda existe um pouco disso, de uma mística na veterinária, que é a história do cliente gasta o dinheiro aqui, gasta o dinheiro ali, né, vai ficar caro, não vai. Então, antigamente o pessoal trabalhava muito com o bolso do cliente, cara. Eu lembro o próprio veterinário tinha aquele... Não, eu não vou fazer o cliente gastar. Né? Mas o veterinário de antigamente, cara, ele apanhou muito. Quantas vezes eu não vi aquele ali açougueiro e mercenário. Então. E o cara, na verdade, ele tava tentando resolver um problema. Sim. Entendeu? Então, às vezes ele tinha esse medo, né? Eu vou usar também uma máxima aqui, o cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Sim, e você lembrou de um negócio também agora há pouco aqui, falando, a gente estava conversando antes, sobre o professor Gioso. Sim. Né? Uma das coisas que eu aprendi muito com ele é o tal do concorrente do veterinário. Né? O concorrente do veterinário não é o veterinário parceiro dele que está ali na esquina, inclusive. Né? Não é o colega veterinário que é o concorrente. É o cliente, é o tutor. É aquele cara que vai ter que deixar de ir no cinema no final de semana porque teve que gastar aquele dinheiro com o cachorro. Vai deixar de comprar o tênis que ele queria, o iPhone que ele queria, sabe? O carro. Não vai poder trocar de carro esse mês, não vai poder viajar. Então, na cabeça do cliente, o que ele é? É filha da mãe, tá me cobrando tudo isso. Mas ele tá preocupado com o que ele vai ter que deixar de fazer por causa daquilo. Faz sentido. Então, e assim, é mérito, né? O cara também pensar um pouco, ter essa empatia, eu acho que é legal. Sim. Mas isso acabou prejudicando também uma parte no diagnóstico. Hoje em dia, por exemplo, a radiografia que a gente menos faz na nossa rotina é de abdômen. Abdômen? O pulmonar e isso a gente estava falando, você não consegue, literalmente o ultrassom virou o esteto do veterinário. Né? Sim, o ultrassom é diferente do raio, doutor. O raio hoje, eu vou entrar numa outra polêmica aí com você. Porque o ultrassom, eu posso ter o aparelho ali, mas eu tenho que ter um cara muito bem treinado para executar e laudar. Eu não consigo fazer um ultrassom remoto, por quê? Porque a execução depende de muita técnica. Agora o raio, eu consigo treinar uma equipe. Hoje é digital, eu entro por TeamViewer, o cara sobe nessas packs aí da vida, né, numa nuvem, e eu laudo remotamente. Sim. Eu lembro que eu trabalhava no hospital, que a minha radiologista foi lá pro Ushuaia, sei lá, e é conhecido na Argentina como o fim do mundo. Então ela tava no fim do mundo, e ela tinha horários que ela ia pro hotel pra se conectar com a internet, e ela falava assim, nesses horários eu vou entrar por TeamViewer no hospital, então lá do fim do mundo, ela entrava no hospital e laudava. Por quê? Porque ela treinou a equipe sobre técnica, né? A gente tinha um setor de raio-x bem top lá também, não era portátil. E
E aí a gente laudava, ela falava, ó, repete essa, faz essa às vezes, né? Eu raramente precisava, e ela emitia um laudo, né? Então, hoje, com essa facilidade do raio-x, customizou-se toda a clínica ter seu raio-x. Então, essa é a polêmica que eu quero entrar com você. Além da tipo de técnica, às vezes, comprometer, o tipo de aparelho não ser o ideal, tem essa questão, e também a questão de segurança do trabalho. É importante. Eu acho que são coisas que hoje, você estava falando para mim que tem resoluções hoje para isso, né? Tem que ter você tinha me falado que o conselho até tem uma empresa, a ProRad, que ela tem as graduações que eles dão para vocês, mas então resolver um problema gerou 3. Então, é uma coisa que a gente tem que olhar com carinho, porque eu tenho que treinar bem uma equipe, primeiro ponto. Eu tenho que ter um aparelho calibrado, com as métricas feitas, com certificações anuais, não sei quanto que é o tempo, né, a parede baritada, e também uma equipe que saiba usar o EPI correto. Então, hoje você percebe que é uma nova realidade, que ela veio para ajudar, mas também tem que tomar cuidado com essas questões? Uma das coisas que a gente estava falando, por exemplo, isso é interessante, né, que o passado... Né? A gente aprendeu muito com os erros do passado. Sim. Então, no passado, o que começou a perceber que era o mais grave na radiação era o tempo de exposição. MS. E aí, o que o pessoal fazia? O raio-x, para você ter uma ideia, ele foi utilizado como uma forma de você saber se o sapato ficava bem no pé. Tinha um equipamento que você enfiava o pé para saber se o limite do seu pé estava próximo ou não do bico do calçado. Então você estava ali e praticamente todo cliente fazia isso. Sim. Tem umas imagens bizarras de concurso de beleza de radiografia. Ah, não. Cara, da foto das modelos do lado do raio-x da coluna delas, quem tinha a coluna mais reta. E tomando raio. Tomando raio. Meu Deus. O pessoal fazia pose, né? Fazia tipo um retrato, um autorretrato em raio-x. Então o raio-x foi banalizado numa época. Sim. E aí começaram a acontecer as radiodermites, a pessoa ter problemas seríssimos, computação de membros, inclusive. Você acha que também veio à tona o perigo da radiação com aquele acidente de radiação que teve no Brasil? O de Chernobyl, essa também é mais a história da outra polêmica, que são só confusões de termos, assim, porque assim, aquele era a radiação quase como aquela que você utiliza nos tratamentos de radioterapia, né? Aquele de Chernobyl. E o Césio, não sei das quantas aqui. Perdão, do Césio, do Césio, eu confundi os nomes aqui, me perdoa. Esse do Césio era um aparelho de gama-câmara, que é aquele aparelho que você tem, ele lê a emissão de radiação de um componente. Então, por exemplo, o Césio era um radioisótopo, que é um elemento que emite radiação ele mesmo, e que você às vezes vai ingerir ou vai tomar para você fazer ou um diagnóstico específico, ou vai fazer um tratamento. Sim. Então, ele é um emissor de radiação natural. A radiação elétrica, que é o raio-x, ele só emite quando ele está ligado. Ampola, anodo catódo, explodindo. Então tem que estar ligado na energia, você tem que ir lá, separar os equipamentos, apertar e disparar, para poder ter a radiação. A explosão. Então ele só tem, a radiação não fica ali dentro da sala, que às vezes o pessoal fala, fica ricocheteando. Não, né? Tá tudo desligado, não, tá tudo normal. Tá tudo desligado, não tem radiação. Faz sentido. E a radiação também, ela é mais ou menos como o ar, assim, vai. Ela muito sobe... baseada em energia, a luz. Então tem intensidade, quanto mais próximo do foco é mais forte, quanto mais longe mais fraco. E disparou, acabou. Dispersou, foi embora. Acabou, não fica ali no ambiente, não... É imediato. Aquele negócio, acabou. Né? Eu vou pra casa depois de um raio-x, eu tenho que tirar essa roupa, né? Porque eu tô com radiação. Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Por exemplo, quem tem um aparelho de raio-x portátil também, se o carro capotar, não vai matar ninguém, não vai espalhar radiação, não vai. Ele só acontece quando ele tá ligado na energia. Faz sentido. Tá? Esse outro, você já tem, por exemplo, tratamento para o iodo radioativo que você toma para tireoide. Aqui tem um para felinos, do Valdo, em São Paulo. Aqui, né? Isso, então, esse sim, isso é um acidente semelhante ao do... Tanto não é bem um acidente, que a pessoa que faz o tratamento, ela fica uns dias isolado dos outros, né? Isso. Porque ela tá radiativa. Então ali, por exemplo, aquela história da Marie Curie, que tem um filme, inclusive,
ela conta a história dela descobrindo essa radiação, a radiação do elemento que ele emite a radiação. Mas por falta de conhecimento mesmo, assim. A notícia é do jornal, a manchete, né? Do NP, na época do NP. Radiação faz mal. Radiação faz mal. E aí você acha que por isso que mudou o comportamento de eu fazer imagem ali fotográfica, um ensaio fotográfico usando de radiação, uma vez que descobri que radiação mata. Que radiação gerou um problema. Inclusive nessa parte da história tem uma coisa bem interessante que todo mundo conhece Thomas Edison, né? Como o inventor da lâmpada, né? O maior inventor que teve na história. Ele, inclusive, inventou o raio-x que hoje os ortopedistas amam, que é o arco cirúrgico. Ah, sim. Foi ele que inventou a fluoroscopia. Fluoroscópio. Quando ele foi entrevistado sobre essa parte da radiação, ele falou pro repórter assim: não me fale sobre o raio-x, que eu tô com medo disso. Então o auxiliar dele, né, colocava a mão e ele ficava olhando. Então ele quase ficou cego por conta disso, que ele ficava olhando direto ali a fonte de radiação. E o auxiliar dele teve que fazer várias amputações e acabou inclusive morrendo por conta disso, por infecção generalizada por conta da radiação. Que loucura. Então, esses e outros fatores levaram ali a criar comissões de segurança, né? Chegar a tudo isso. Então, todos os estudos que existem na parte da radiologia são o que a gente estava falando também da alta energia, da radiação de alta energia. Mas não tem para baixo. E não tem para baixo. Foi o que um físico falou uma afirmação uma vez, que não existe nenhum estudo comprovando que o raio-x de baixa energia também não causa nenhum dano ao tecido. Porque só publicaram algo falando da alta, né? Faz sentido. E realmente, a alta energia é quem desloca o elétron com mais rapidez, com mais força. Mas hoje, na realidade, hoje eu falo aqui na região. E olha que nós somos do interior, né? Toda clínica tem um raio. Tem. Toda clínica tem um raio. E são pessoas que estão ali manipulando. Então, como minimizar danos, como eu fechar diagnósticos precisos, né? Então, é importante ter essa consciência. Hoje já tem normativas do conselho, vigilância, eu não sei quem que é o órgão controlador. O conselho, ele tem aquelas resoluções para você... Como é que você monta, por exemplo, uma clínica? Como é que você monta um hospital, sabe? Que é a barita com tantos centímetros, até 1,80, não lembro? Você tem as diretrizes. Você tem os caminhos que você vai seguir. Sim. A vigilância sanitária tem as regras. Então, é a vigilância sanitária quem fala qual é o limite de altura que você tem que ter a barita, qual é a espessura, os testes de radiação que você tem que fazer. Você tem os laudos. Esses testes você faz teste de se existe radiação sendo emitida pelo aparelho. Por exemplo, se a ampola está bem isolada. Porque o raio-x ele tem que sair somente pelo colimador, por nenhum outro lugar. Se o cara vai lá medir, ele começa a ver que está saindo o raio-x pela ampola, seu aparelho está condenado. É um perigo. É um perigo. E então, o que a gente estava comentando aqui sobre os passos, né? O primeiro passo que você tem que ter para poder ter um aparelho de raio-x na sua clínica é justamente confiar na empresa que vai fazer esse teste de calibração para você. Sim. E não é achar a empresa que vai te dar o teste que você pode fazer o raio-x, que ela só vai te dar o laudo e você sabe que o seu aparelho está ruim, cara. Né? Então isso nós estamos falando de uma parte de saúde que ela é muito importante. Sim. Né? E não só para você, mas para quem vai trabalhar com você. Então não faz sentido você ter um aparelho que você não entra na sala. Faz sentido. Né? Mas assim, além do aparelho estar calibrado, os EPIs, porque eu lembro, posso estar errado, que tinha uma situação que a gente foi pintar o centro de raio-x. Aí o pessoal da equipe que foi pintar não tinha o conhecimento, tiraram o cabide que ficava os plumbíferos. Certo. Fizeram isso aqui, ó. E colocaram em cima da mesa pantográfica ali, da mesa da book. A radiologista ficou brava, rapaz, a mulher virou um leão, falou assim, vocês quebraram o plumbífero. Ela começou a radiografar o avental e tinha buracos. Ela falou, isso aqui não tá condenado. E não é barato. Um investimentinho. Milão cada um, né? Então, assim, ela falou disso e ela batia numa tecla que eu não sei. Me diga aí. De um óculos específico, porque a radiação também compromete córnea. Sim. E é um óculos bem parecido com aquele que a gente compra em casa de construção, mas ela falou, não, é um específico que ele tem uma proteção para a lente dele é de chumbo, né?
Ela é confeccionada na parte... Você não vai derreter a areiazinha ali para fazer o vidro. É misturado o pó de chumbo ali também. Então ele vai ter a densidade, né? Ou é de 0,5 milímetro, ou é de 0,25. E não é realidade, Você tem um que tem a proteção lateral também, para você usar em arco cirúrgico, sabe? Então, mas eu lembro que não é uma realidade hoje. O pessoal mal e mal usa coleira. Porque a gente... Vou ser bem assim... O pessoal pensa nas glândulas. Entendeu? Tireoide, ovário, testículo, adrenal. Tá tudo certo. Isso aí eu vou viver. Mas esquece da luva. Sim. Na maioria das vezes você vai ver, tá a aliança do caboclo segurando a patinha. Sim. E ele entrou dentro da colimação. E você acabou de falar do auxiliar do cara que inventou se ferrando. Entendeu? Então... A fonte de radiação primária, ela é aquilo que você tem que temer. Aonde você usa, por isso que assim, a colimação, inclusive tem um slide que eu uso, eu coloco lá como safety first, né? Que é uma imagem que está na internet, inclusive, disponível. É a pessoa fazendo um raio-x de uma chinchila, e aí tá um cassete, né, de um CR, a cabeça da chinchila tá aqui assim, tá segurando a mãozinha, e o colimador inteiro aberto, assim, de toda a área, e pegar na mão do cara ainda. Você não podia fechar a colimação, né? Ele quer radiografar a cabeça? A colimação é na cabeça. Sim. Não é para pegar a pata, não é para fazer não é para fazer isso. Uma bichografia. E não é só porque assim, mas eu quero ver também se tem alguma coisa ali. Fala, não. Mas não entre no raio, não entre na colimação. Não é assim que se faz as coisas. Porque isso envolve a parte de segurança. Isso é uma parte a radiologia médica, ela tem algumas outras especificações que o cara pode perder o registro técnico dele por conta de alguns erros. Né? Sim, eu acredito. Porque ali talvez o negócio é um pouco mais sério. Mas a hora que você pega essa mesma seriedade e tenta usar na sua rotina, cara, o ganho que você tem ali, por exemplo, se você usa uma área de interesse pequena, em vez de você estar usando uma quantidade de energia muito alta para fazer o negócio, você vai focar aquilo que você quer. Você diminui a técnica que você vai usar. Água mole, pedra dura, você também aumenta o tempo de vida do seu equipamento, né? Exatamente. Então... Mas a ProRad, eu vejo que a gente usa muito aqueles dosímetros é ProRad, né? ProRad. Ela tem tem outras, né? Tem uma chamada Sapra. Mas eu acho que tem várias, a mais consagrada aqui na região é a ProRad. É. Então, assim, você tem um dosímetro de qualidade, que seja confiável, a equipe bem treinada, um equipamento calibrado, olha quanta coisa, né? Um ambiente seguindo as diretrizes do conselho, né? Tudo isso vai contribuir para você também não ter problemas de saúde, né? Sim. Fechar um bom diagnóstico, porque assim, eu não repito imagens, isso é de extrema importância, né? Então, isso, assim, tem duas coisas também bem legais nessa parte. A parte básica, né? Como é que você começa as diretrizes básicas de um exame? Isso aí é a parte antes de eu começar, né? Antes de eu começar a fazer. A hora que eu vou fazer, eu tenho que ter um conhecimento muito legal, pelo menos da anatomia. Anatomia geral, né? Saber onde começa um tórax, onde começa um abdômen. Sim. Isso é base. O erro que você falou bastante, porque você vê, é não considerar a cúpula diafragmática e perder o fígado numa exposição abdominal. Isso, por exemplo, às vezes uma pessoa que está num plantão ali, né? Ela tem uma boa intenção, digamos assim, de eu quero ver um abdômen. Aí ela vai lá, palpa ali o gradil costal, coloca o colimador central dela ali o cranial ali, pega toda a pelve, e aí não pegou o estômago, né, que é onde a gente tem a maioria dos corpos estranhos, não pegou o esôfago, a transição esôfago-gástrica, né? Então tem alguns diagnósticos desses que você fica devendo. Porque olhando para o caminho, então, pelo que a gente tem percebido aqui nessa jornada que o senhor contou, então eu tenho como olhando para um projeto, eu decidi ter um na minha clínica, hoje está se tornando uma realidade e a gente não tem como fugir dela. Sim. Então porque a gente fica assim, a gente se preocupa com investimento em reais. Então, eu fiz um investimento, fui lá, fiz um MVP. Eu falei com a pessoa do financeiro, temos a grana. Então eu vou lá, falo com o cara qual é o melhor aparelho. Ele fala que aquele aparelho é bom, segundo ponto. Sim. Aí eu vou lá no site do conselho, o conselho me dá as diretrizes e eu faço aquela sala conforme manda o figurino. Certo. Vou atrás dos meus materiais de EPI. A ProRad vai lá, as empresas que fornecem me dão treinamento e falam como usar. E aí vem a terceira parte, que eu acho também que é de extrema importância, a técnica. Hoje, a gente não tem como escapar de uma realidade que é toda a clínica ter. Você está falando para mim de 2007,
2005 que iniciou lá a equipe do Rebouças. Sim. E olha só, hoje, a gente está falando de quase 20 anos depois, quase toda a clínica tem seu raio. Sim. Então hoje a gente vai ver muito radiologista fazendo. Para eu ter um treinamento que conscientize desde comportamento dentro de uma sala, como me proteger e como executar uma boa técnica, além de iniciar por bom conhecimento anatômico, hoje as pessoas estão na busca de conhecimento, né? Sim, sim. O senhor oferece um curso, tem essa questão, né? Isso, é pro clínico? Eu tava com dúvida, é pro clínico assim, ou pro estudante? Na verdade, eu tive uma dificuldade tremenda em achar meu avatar, porque primeiro, o clínico, na verdade, eu preciso fazer que esse cara entenda a dificuldade técnica de fazer um exame. Sim. O radiologista já sabe, porque ele aprendeu no curso a fazer o diagnóstico, ele não aprendeu a fazer. Ele sabe que ele tem a dor de fazer um bom exame. Sim. Só que o clínico não. O clínico, às vezes, mal sabe posicionar o paciente, mal sabe pedir o exame dele. Então, você imagina esse cara que não sabe pedir começar a fazer. E aí é onde entra. Se ele for fazer um curso de especialização, puta, é top, porque ele vai aprender muita coisa ali, só que ele não vai aprender a fazer. Sim. E às vezes o cara, ele não quer ser o cara que vai laudar, ele só quer ser o cara que execute e eu tenho meu radiologista. Exato. Mas aí é onde tá. Onde é que você vai achar esse profissional hoje? Se o profissional radiologista está cada vez mais querendo ficar em casa fazendo lauda à distância por teleradiologia. Sim, é uma realidade. E não mais fazer exame na clínica. Então, eu tenho que ter uma equipe. Porque aí ele consegue escalar o negócio dele. E tomar menos radiação. Pois é, e é o sonho de todo radiologista, não entrar dentro daquela sala. Sim. Primeiro porque ele não sabe fazer, não é porque ele não sabe fazer, ele sabe diagnosticar. Faz sentido. Mas ele precisa de alguém que saiba fazer. O técnico. Então, ou a gente treina os técnicos a fazer os exames. É uma realidade hoje veterinária. Eu ter o técnico, eu posso adotar o pessoal que vem da humana, que está indo bastante. Tem as questões anatômicas, ele aprender projeções, que muda alguns termos, mas técnica é técnica. Ou eu trazer uma nova classe para esse nosso jogo veterinário, que é assim, eu treinar o clínico. Sim, aí vai entrar na história do investimento, né, que a gente está falando. Né? Qual é o investimento que eu vou fazer? E aqui é a história do né, que nem brincava um amigo meu que ele faz assim, ó, vamos fazer conta. Então, quem é que vai fazer isso? Você tem como pagar uma pessoa para fazer isso? Se você tiver como pagar uma pessoa para fazer isso, você sabe que você pode sair de 60, 80 exames para 300. Faz sentido. Né? Tendo uma pessoa só dedicada para aquilo. E por que você vai fazer isso? Aquele paciente que chegou ali com uma unhazinha, que você faria na clínica só um tratamento, eu não vou tentar entrar em termo aqui se é antibiótico, se é anti-inflamatório, você faria só um tratamento clínico. Voltaria depois de um dia para ver se está melhor? Você já vai excluir se ele não quebrou um dedo, se ele não quebrou uma falange. Se tiver alguma pessoa, então, dedicada a isso, você tirou da sua sala um paciente, colocou na responsabilidade de outra pessoa, você vai atender o próximo para saber qual é o problema dele. O paciente que eu vou mandar para um tratamento periodontal, eu quero saber se ele tem lise. Pois é, 80% das lesões periodontais são subgengivais. Então, aí às vezes hoje eu faço muita e eu descubro ali exposição de raiz dentro da sala. E o raio-x de crânio, digamos assim, né? Nós podemos entrar talvez em outra questão aqui. Como é que eu vou cobrar isso? Sim. Eu cobro por estudo? Cada região anatômica tem uma quantidade de projeção para ser feita ou eu cobro por projeção? É uma coisa de se discutir, eu percebo isso. Se eu cobrar por projeção, saiba que o cliente ele vai limitar seu orçamento. Sim. Se ele limitar seu orçamento, se ele limitou seu diagnóstico... Mas eu vejo que começou o raio-x na veterinária por projeção e hoje muitos estão optando por estudo, porque eu não amarro o cliente e eu não amarro o radiologista. O cliente ele se dispõe, para a cabeça é isso que eu tenho que dispor, fazendo 10 projeções. E o radiologista ele fala assim... eu tenho condições de fazer as imagens que eu preciso para dar um bom laudo. Hoje, assim, eu ser o chefe da equipe me possibilitou muitas coisas, assim, na parte de ensino. O IVE, ele tinha uma política de trabalho que já era, mesmo que o clínico não tivesse pedido, a gente já fazia as radiografias que eram necessárias para o diagnóstico. Legal. Pelo menos as 2 mínimas, tá? E era um grande diferencial que ele tinha já na época. Porque a outra grande maioria só fazia o que o clínico pedia. Se ele pedisse uma projeção que não dá, era feito. Então, inclusive eu cheguei a fazer uma entrevista em um outro laboratório desse famoso e acabei
eu neguei a entrada nesse lugar justamente porque eu tive essa limitação de não poder trabalhar como eu queria e trabalhar como os veterinários queriam. Então eu falei, não, então eu não quero trabalhar aqui. Faz sentido. E no Rebouças eu tive essa oportunidade também de iniciar lá. E ali eu comecei a colocar... Né? Eu comecei a colocar exames por estudo. Ah, muito legal isso, cara. Tanto que eu lembro uma pessoa que me marcou muito, assim, foi um cliente de um boxer, que era de um colega veterinário, que era um colega veterinário já meio... como é que eu vou usar o termo aqui? Polêmico. E aí ele comentou com a cliente que ele queria que ela fizesse só uma radiografia do crânio, porque só aquela radiografia dava certo. Rapaz, põe no seu crânio. colo. Radiografia do crânio, hoje em dia, a gente já consegue fazer, por exemplo, na minha rotina eu faço 5 imagens do crânio. 2 em exposição dorso-ventral, uma lateral perpendicular e as 2 oblíquas. Mas naquela época ele queria que eu fizesse só a dorso. E aí eu lembro de ter falado para o cliente assim, vamos fazer uma coisa melhor? Você pode ir embora, pega o seu dinheiro, você nem gasta o seu dinheiro. Você pode ir embora e já está resolvido. Do jeito que ele está precisando, não vai te ajudar, você vai gastar o seu dinheiro à toa. Eu vou me estressar aqui porque eu vou ficar tentando procurar coisa que eu não vou saber dizer onde está. Então vai ser melhor, você nem gasta seu dinheiro e boa. Mas ele falou que dá pra fazer assim. Eu falei, então fala pra ele comprar uma parede de raio-x e ele faz lá. Porque se ele acha que dá, ele faz lá. Né? Ele começa a fazer lá, ele vai ver que não dá pra fazer. E aí ele para com isso. Faz sentido. Aí ela falou, não, então vamos fazer o que você tá querendo. Mas hoje hoje elevou o nível de consciência. A galera sabe que uma projeção não serve para nada. Isso, né? Cara, isso é fantástico. Né? Mas... Hoje em dia, por exemplo, ouvi de um colega que... até pouco tempo atrás, inclusive, ele era presidente da Anglivepa. Ouvi de um colega uma vez que ele falou assim, poxa, o chefe da ortopedia aí, falou, nossa, cara, o cara veio falar para mim assim, por que eu não faço os exames que nem o Dani? Né? Tudo por região de estudo. Então, assim, tem uma coisa legal, que hoje em dia muita gente está fazendo e eu acho isso fantástico. Porque é da maneira que a pessoa vai aprender mais. Radiografia é empilhamento. Atadas, né? E radiografia ela é empilhamento de informação. Sim. Você vai vendo uma, você vai vendo 2, você vai vendo 3, 4, 5 mil, 10 mil, sabe? Isso é fantástico. O clínico hoje que tem esse desejo de melhorar a sua técnica, o dono de hospital ali que tem uma equipe que às vezes não conhece como executar uma técnica e quer colocar no setor dele ali de radiologia. Ele pode procurar, tem algum esquema, algum canal que ele fala assim, doutor, o senhor vem até treinar minha equipe ou não, remotamente, tem algum curso que o senhor oferece? Então, eu estou iniciando agora já, né, um projeto digital de um curso chamado Os Códigos da Radiologia. Sim. Esse curso vai formar desde da parte informativa mesmo, né, de história, como é que a gente aprende com o passado, como é que você ajusta o seu aparelho. Então você vai ter todas as ferramentas que você tem para estabelecer uma boa técnica no seu exame, conseguir fazer os estudos por região anatômica e conseguir chegar àquela história do sucesso do 90% no seu exame. Então essa história de você 90% do seu resultado tem relação com a qualidade técnica do seu exame. Faz sentido, eu acredito nisso. Então, para você atingir o tal do 100%, se você conhece tanto assim da radiologia e você deixou os 90%, que é o mais importante, na mão de alguém que não sabe fazer, você desperdiçou totalmente seu conhecimento. Né? Você não vai conseguir laudar uma imagem que não tem qualidade. Então isso é uma coisa que precisa criar uma consciência grande nos colegas. A parte técnica do exame é aquela onde você precisa gastar maior energia. Faz sentido. Então treinar uma equipe, ou o técnico em si, mas é mais fácil então contratar um técnico. Eu tenho uma cunhada que fez um curso de técnico em radiologia agora faz pouco tempo. E uma coisa que ela comentava comigo era que na parte prática, 2 professores que eles tinham, um deles pela manhã ia lá, media o paciente, ensinava os alunos como é que media, calcular a técnica e tudo. A outra da tarde usava a mesma técnica para fazer tudo de todos os pacientes. Ela não mexia no equipamento, né, na configuração. E isso vai interferir diretamente na qualidade da imagem. A gente estava comentando, quando a gente tinha a processadora automática, que passava pela revelação, né? Na faculdade minha era assim. Fixador, água e o calor. Aquilo ali, se você errasse 1 kV na técnica, você tinha que repetir. 1 kV, nós estamos falando de 1000 volts. Hoje a gente tem o Photoshop do raio-x, né?
E aí hoje você tem uma imagem que às vezes é uma sombra, só que você vai lá e escurece e você clareia. Só que se ela não penetrou ou penetrou demais, na processadora você teria que repetir. Você mexeu só o quê? Brilho e na contraste radiografia digital você também teria que repetir. Só que você não repete, ou por conveniência, sei lá, por desconhecimento. O pessoal vai lá e só ajusta o brilho de contraste. É verdade. Né? Então essa é uma outra parte que até recentemente é uma polêmica danada esse negócio do raio-x portátil, né? Sim. Que é um equipamento de baixa energia, você tem limitações. Você vai ver toda a literatura recente fala que é um exame, foi um aparelho feito para... E eles talvez nem conseguiam medir o ganho que eles trouxeram para ortopedia veterinária com esse aparelho. Sim. Mas é um aparelho direcionado para a parte de ortopedia de equino, para você levar a campo, um aparelho rústico, né? Às vezes a beira-leito, né? Então, a hora que a gente começou ali a fazer isso também nos pequenos animais, aí já, né, o cara vendo um aparelho de raio-x na clínica dele, já não tem muito essa noção, começou a fazer de tudo. Tórax, crânio, coluna, tudo. E ali você tem, foi onde a gente estava conversando sobre um curso que eu fiz para veterinários que já trabalhavam com radiologia. Inclusive eu estava conversando com seu irmão sobre uma parte, começou a me dar aqueles... quem era eu para tentar ensinar alguém que estava aprendendo radiologia, né? Quer dizer, o cara já trabalhava com radiologia, me deu esse negócio uma época. Puta, quem sou eu para ensinar alguém, né? Mas a minha pretensão era tão grande que era um curso específico para radiografia de crânio para quem já trabalhava com radiologia. O cara já era especializado. Sim. Né? Então, na época, eu pensei, depois que eu parei para pensar no que eu estava fazendo, eu falei, caramba, eu estou fazendo um curso para quem já... O cara já é especialista, pô. Já tá, quer dizer, já é especializado. Né? E vou fazer um curso para esse cara. O curso teve um sucesso tão grande, mas tão grande, que a pessoa não conseguia esperar que ela podia aprender tanta coisa assim num negócio que era um curso de 4 horas que você aprende num curso de especialização. Eu transformei isso em 3 finais de semana, sexta, sábado e domingo. Que legal. Para falar só de radiografia do crânio. Fiz um depois de tórax e pescoço. Aí foram 5 finais de semana para falar só disso. Caramba. Então foi uma imersão bem profunda. Mas aí era para radiologista já. Para radiologista. Mas hoje o seu foco é ajudar o clínico. Porque aí eu comecei a ter o seguinte, essas pessoas depois entravam num grupo do WhatsApp, cada curso tinha aquele grupo. Só que aí eu comecei a ver que a dúvida que aquelas pessoas tinham também nos exames deles, faltava qualidade técnica. Faz sentido. Então eu comecei a perceber, falar, poxa, aí veio outra crise. Falei, caramba, eu estou ensinando com esses caras com uma radiografia. A radiografia que eu faço hoje, eu consigo ter a mesma qualidade que eu tinha quando eu tinha minha processadora, com o exame digital, sabe? Então é uma imagem diagnóstica de fato. E aí eu ensino as pessoas com essa imagem. Faz sentido. Só que percebe que a hora que ela for fazer, talvez ela não vai ter a mesma imagem que eu fiz. Você e sabe aí, a técnica. e aquilo que eu ensinei ela aqui, como é que ela vai ver da rotina dela? Vai surgir um monte de dúvida. Claro. Mas e agora? Isso aqui é trabeculado errado? Fator de exposição que está faltando? O que é? Sim. Aí eu comecei a ver essa deficiência. Só que chegou num nível, né? Que a hora que eu comecei a falar isso, o pessoal começou a me malhar, né? O Dani é o cara do raio-x portátil. Dani... Ele só é contra o raio-x portátil. Você tá apontando um problema, mas cadê a solução? Eu acho que eles falavam, né? Então. E aí, na verdade, além da solução, isso começou a entrar como... Talvez eu tava querendo miar o negócio deles. Né? De, pô, não vai falar mal, não sei o quê. Mas, na verdade, não é bem falar mal, cara. Eu tô tentando ensinar uma coisa pra pessoa trabalhar aquilo de forma correta. Sim. Do clínico saber que não é... O raio-x portátil não vai resolver a vida dele. Sim. Né? Não vai fazer raio-x de tudo. Não é pra fazer raio-x de tudo. A vigilância sanitária, inclusive, proíbe. Se você tiver um raio-x portátil na sua clínica, você pode sofrer intervenção e ser fechado por isso. Sim. Você não pode ter ele como um fixo, sabe? Sim. Mas eu posso transportar ele de uma sala para outra. Aí piorou, né? Então a grande ideia nisso é, vamos fazer? Você quer fazer? Cara, se você vai se prestar a fazer alguma coisa, faça direito. Sim. Essa é a ideia. Então a ideia do curso é essa, de tentar trazer a pessoa a se destacar. Eu quero que essa pessoa tenha, que o cliente que ela atende seja indicado por outro ali.
Sim. E não o contrário, dessa pessoa ir para outro veterinário depois, como é aquele ciclo que a gente estava comentando, que o cara vai numa clínica hoje, mas ele já tem o segundo veterinário dele da segunda opinião. Faz sentido. Já tem o terceiro, né? Tem os caras que hoje buscam outras opiniões. Então, aí esse cara vai numa outra clínica e fala, nossa, quem que fez isso aqui? Sabe? Então, cara, aí é onde a gente começa a ver, esse cara é o tal do cliente silencioso do Walmart, ele nunca mais volta na sua clínica. Você não fica sabendo. Aí você fica naquele ciclo do mesmo faturamento, tudo que você faz não dá certo, né? Sim. Então e às vezes o negócio é mais simples que você está imaginando de melhorar isso. Então hoje você ensina o clínico como executar, como fazer tudo, o passo a passo. Isso. Pra ele realmente, assim, puta, agora eu estabeleci minha tabela de técnica, eu sei que meu aparelho vai fazer isso daqui, eu vou fazer isso aqui bem feito. Não, legal. E o cara que tiver a fim de fazer esse curso, como que ele faz? Ele te acessa no Instagram? Hoje esse curso vai ser, ele vai ser formado em turmas, né? Então essas turmas vão ser feitas através de lançamento. Agora, inclusive, dia 14 de... Eu acho que provavelmente esse programa vai no ar, acho que pode ser o lançamento, então. Depois? Então tá. A gente vai fazer uma das partes da apresentação dele principal, mas vai ser num programa primeiro de mentoria só. Que legal. Né? E aí depois, no segundo momento, a gente vai fazer o lançamento dele, provavelmente, da primeira turma. Tá? Mas vai ser acredito eu, uma revolução na parte da radiologia, porque eu desconheço algum lugar que ensine. Não, pelo que você conta, você vai ensinar todo o passo a passo. Olha, eu na verdade, assim, eu sou um fanático pelo raio-x, mas hoje eu sou anestesista, mas eu acredito que o cara que está querendo desenvolver, está querendo pôr dentro de uma clínica, você acabou de usar o exemplo do Rebouças, e fazer uma equipe bem treinada é o caminho. É o caminho e também olhando também para o escalonamento que a internet dá. Então o cara poder te acessar de outro estado, não ter que deslocar uma equipe até você, às vezes remotamente numa mentoria ali, abrir uma... Hoje a gente tem esses Zoom, Google Meeting, que dá para, né, você também sanar dúvidas. Então eu acredito que esse negócio aí vai contribuir bastante, viu, professor? A minha ideia é essa mesmo. Eu acredito que vai dar certo, viu? Eu acredito que vai dar certo porque é uma deficiência, mas é uma coisa que é realidade. Então a gente tem que olhar e falar assim, pô, já que vai acontecer, como fazer bem feito, né? Sim. É importante. Professor, gostei demais. Cara, eu sou fanático pelo negócio. Desejo todo sucesso para você aí nesse lançamento aí, nessa empreitada, né? Eu vejo que você é um cara que tem paixão pelo que você faz, né? E pelo ensino. Então tem duas questões envolvidas aí. Gostar, mas também gostar de ensinar, né? Não é sobre só fazer, mas fazer algo correto, né? E isso eu vejo nobreza. Mas obrigado mesmo de coração de você ter vindo aqui. Eu acredito que o aluno que assistiu isso aí aprendeu muita coisa. Eu aprendi muita coisa, né? Eu que já gostava, agora eu acredito que esclareceu muita dúvida. E na aplicação, às vezes o cara não fala, mas eu não sei o que é um anodo, o que é um catodo, o que é uma ampola, o que é um MAS, mas ele aprendeu que a aplicação, né? Sim. Então que algum aluno aí que assistiu o podcast, algum veterinário já formado, faça parte aí da sua turma. Sim. Né? Além disso, né? Por exemplo, esse daqui é uma coisa que a gente vai ensinar para a pessoa para aplicar sozinha. Sim. Mas a pessoa precisa, às vezes, de uma consultoria. Eu quero montar Você oferece também. Eu quero montar um serviço em radiologia. Quais são os passos que eu preciso fazer? Então, isso a gente pode oferecer uma consultoria para ela ter os passo a passo, um checklist, como é que ela vai conseguir isso, quem que ela vai procurar, né? Que legal. Porque, às vezes, assim, também, o que a gente fica muito triste é a história do... vendedor tem de tudo, né, cara? Mas... Às vezes saber aquela pessoa que vai conseguir te dar, que vai te assessorar depois que você comprar, hora que esse aparelho der um problema, né? Sim, faz sentido. Saber que você precisa ter uma fonte de energia dedicada para aquilo. Você não pode ter a mesma energia que você usa no banho e tosa, no centro cirúrgico. Um projeto, às vezes, de engenharia elétrica. Você contratar um cara, um físico, um engenheiro elétrico. Isso é uma coisa interessante, que se você utiliza uma rede elétrica para toda a sua clínica, inclusive para o raio-x, às vezes em uma repetição de um exame você não consegue a mesma qualidade técnica. Se a gente entende que é energia, né? Você simplesmente foi lá, mexeu, vamos fazer de novo. Putz, já se ferrou. Eu acredito. Pode ser que fique mais forte ou mais fraco. Você consegue dizer, até para entrar com um projeto de engenharia elétrica, um físico que vai te dizer como fazer isolamento. Que legal. Então, você que está assistindo aí, tem esse desejo, o Instagram do doutor vai estar na tela aqui, né, o @ dele.
Lá você vai conseguir muita informação sobre, às vezes, treinar uma equipe ou até mesmo montar um MVP, né, um projeto para sua unidade, de como você melhorar o diagnóstico, de como você salvar mais vidas, né? E também, contudo, melhorar a receita, melhorar ali o andamento da sua clínica, né? Mas tudo bem certinho. Obrigado, te desejo boa sorte, vai dar tudo certo. Valeu. Né? Vejo que você é um cara aí muito dedicado naquilo que você faz, viu? Então, Obrigado, já que você tá aqui, né, que você chegou até esse final, eu assisti tudinho e ainda não curti, não cliquei no gostei, faz isso agora, já se inscreve, porque toda semana tem um papo igual esse aqui, um papo que vai elevar o nível de consciência da nossa classe, né, da medicina veterinária. Então, tamo junto. Lá no Instagram, todo dia tem vídeo novo, não esquece disso não, tá? E obrigado ao Hub 2181, que me auxilia aí, que produz tudo, que faz a gente acontecer esse bate-papo, né? E a Altec que produz, fabrica aí equipamentos para o centro cirúrgico, o vaporizador, seja ele calibrado, universal, e também calibra. Então, eu te espero quarta-feira que vem para mais um programa e que a gente junto possa descomplicar a veterinária.